Cuidar do espírito faz bem ao corpo? É o que vamos ver hoje na meditação em Provérbios 17, versículo 22. Diz o texto: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Esse provérbio ele está escrito, produzido aqui numa linguagem sabedoria conhecida como antitética. O que é um provérbio antitético? Provérbios antitéticos são aqueles em que põem dois ensinos para trazer uma verdade a partir da justa posição de contrastes. Eles são postos em contrastes, um ao outro. Há um conectivo, há um ensino comum em duas frases, mas elas direcionam para situações opostas, objetivando chegar a um ensino comum. Esse é um provérbio antitético. Por isso aqui o texto diz: se o coração alegre é bom remédio, o espírito abatido faz secar os ossos. Coração e espírito são conectivos, são idênticos em sentido, mas trazem e vão para caminhos distintos para produzir uma verdade maior por contraste. O estudioso do Antigo Testamento, Edward Young, ele, na sua introdução ao Antigo Testamento, coloca esse provérbio 17, verso 22, que estamos lendo aqui nesse dia, num conjunto maior, que começa do capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 16. Esse conjunto de provérbios é formado por provérbios antitéticos. Basicamente são duas frases ou duas pequenas orações que se contrapõem em sentido para produzir uma verdade só. A exceção que temos é no capítulo 19, se você acompanhar aí, versículo de número 7, diz assim: se os irmãos do pobre aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após ele com súplicas, mas não os alcança. O padrão antitético de duas expressões, ele muda apenas nesse versículo, porque são incluídas três frases, três orações, pequenas orações. Mas essa é a ideia, posta apenas duas frases postas em contrastes, uma a outra, para produzir uma verdade maior. São provérbios antitéticos, assim. Então, nesse texto específico, para responder a nossa pergunta inicial, se por acaso cuidar do espírito vai produzir saúde para o corpo, o texto vai apresentar dois sujeitos que são sinônimos: coração e espírito. As palavras originais no texto hebraico são lev e ruá, respectivamente. O primeiro ensino que tiramos aqui é que não há uma distinção, não há uma contrariedade entre alma e espírito, e que mais adiante, em outras passagens, nós encontramos também o sentido de mente. Corpo, mente e espírito é o sentido que se faz uma referência à parte não material do ser humano, não palpável, distinto do corpo, então. Então nós temos aqui algo que não é material. Corpo não se trata do órgão que bombeia sangue no corpo humano, mas se trata de algo mais profundo, o espírito, também relacionado com a mente. Então o coração é comparável ao espírito. No entanto, um coração alegre, aqui inicia-se o contraste, um coração alegre é distinto de um espírito abatido. O coração alegre vai produzir bom remédio, é bom remédio. Esse é o predicativo que se apresenta. Mas um espírito abatido faz secar os ossos, segue para uma outra direção. Temos então postos aqui diante de nós o contraste. Coração alegre, espírito abatido. Um é bom remédio, outro seca os ossos. Bem, o que aprender desse ensino? Como retirar uma verdade do texto sagrado a partir deste versículo? É bom lembrar que os provérbios, de modo geral, eles são formados em blocos maiores de ensino, mas é possível tirar verdades de partes estanques, desde que essas partes estejam conectadas com um todo, com um contexto maior. Primeiro, com aquilo que a hermenêutica chama de contexto próximo. O que é o contexto próximo? Contexto próximo é quando averiguamos que essa verdade que está aqui nesta passagem pode ser encontrada proximamente dela, talvez no mesmo livro, talvez em algum momento no mesmo capítulo, em outros momentos.
Isso é o que chamamos de analogia fidei, ou analogia da fé. Você retira o ensino aqui e você só então considera de fato como tendo um ensino maior se ele fizer relação com tudo, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O Espírito Santo assim nos capacita a entender se ele é o autor da verdade, toda ela, em todas as passagens elas se coincidirão, não haverá a contraposição de ensino, ao que o recurso da produção do texto. Há um contraste na produção do versículo, mas essa produção do versículo vai produzir uma verdade, e essa verdade deve estar coadunada igual com o ensino em todo a passagem bíblica. Por exemplo, no contexto próximo aqui, que temos mais relevante, você vai encontrar, se você virar a página aqui, na sua Bíblia, em Provérbios 15, versículo de número 13, diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Olha só, aqui nós temos então o contraste: a alegria do coração, tristeza do coração. Rosto aformoseado, feliz, contente e um espírito abatido. Você então tem o mesmo conceito. E no texto hebraico também estão presentes as palavras lev e ruá. Portanto, nós temos aqui um sentido que começa a corroborar, apoiar, no capítulo 15, versículo 13, o sentido que está em Provérbio 17, versículo 22. É parte do contexto próximo. Mas podemos recuar um pouco mais, ampliar mais esse ensino e vamos chegar lá, por exemplo, em Provérbios capítulo 4, quando vai falar sobre os benefícios da sabedoria, de se aplicar a sabedoria de Deus. Diz lá no versículo de número 20 até 23, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Aqui nós não temos blocos de contraste, não são duas frases que se contrapõem. Lembre-se, eu falei que, como diz o estudioso, a partir do capítulo 10, versículo 1, iniciam os provérbios antitéticos, mas aqui é uma outra expressão de sabedoria, uma outra construção do texto. E nessa construção, apenas eu ressaltei aqui num contexto próximo, um contexto aproximado do capítulo 17, dentro do próprio livro de Provérbios, que é possível sim encontrar saúde para o corpo se o coração e o mais íntimo do ser estiver guardado, estiver apartado do mal. Filho meu, guarda meus ensinos no mais íntimo do coração. Isso será então para você saúde para o seu corpo. Interessante notar, capítulo 4, versículos 20 a 23, continua a corroborar, a apoiar o ensino do capítulo 17, que nós vimos anteriormente. Mas se formos ampliar essa verdade para um contexto remoto, para um contexto maior, ainda na perspectiva da sabedoria, nós vamos para um texto bem conhecido, Salmo 32, versículo de números 3 a 5, diz o texto: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, por meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou-me sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Notemos então que a partir do momento em que nós ampliamos o sentido e ampliamos a leitura de outros textos num contexto remoto, maior, para apoiar a mesma verdade encontrada em Provérbio 17, aqui já começa a delinear não apenas a confirmação do ensino, mas também a delinear um método para se encontrar esta saúde do corpo, que é encontrada no tratamento do espírito, no tratamento do coração, no tratamento da alma, no tratamento da mente. E que solução é essa? Começa a aparecer aqui a possibilidade da confissão de pecado.
Se então o Salmo 32, versículos 3 a 5 fala de que os ossos envelhecem como a falta de saúde ou a doença para o corpo daquele que guarda algo no coração, como visto até agora em Provérbios 4, de 20 a 23, Provérbios 15, versículo 13, e no nosso texto inicial, Provérbios 17, versículo 22, o que temos a aprender aqui? Que a saúde para o corpo depende de uma atitude que se tome com o espírito, que se tome com o coração. E o salmista, no caso aqui o salmista Davi, ele vai apresentar nesse salmo didático uma primeira atitude, a confissão. Confissão de pecado. Abrir o coração. Falar com a pessoa a quem se entende que foi ofendida. E não guardar, não internalizar. No caso aqui, Davi foi falar com o próprio Deus, confessou o seu pecado a Deus. E então ele começou a experimentar saúde para os seus ossos e não mais doença. Mas o texto bíblico, ele apresenta também outros ensinos em outras passagens para fortalecer o mesmo ensino. Lembre-se, analogia da fé, diversos textos confirmando uma só verdade, aí sim você pode interpretar como tal, como sendo um ensino bem firme, e aí você pode tirar algum tipo de doutrina da passagem específica. E eu quero então para o Novo Testamento e concluir assim essa conferência de textos na primeira carta do apóstolo João, quando ele, para explicar a vinda do Senhor Jesus Cristo, a encarnação do Verbo, e o que esta vinda do Senhor Jesus Cristo produziu nos homens, e seu efeito redentor e a sua ação, seu ministério redentor, ele vai dizer assim, 1 João, capítulo 1, primeira carta, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz o texto. Se dissermos que não temos pecado, lembre-se, pecado mencionado por Davi, Salmo 32, foi o caminho para tratar da doença do corpo, para tratar das enfermidades dos ossos, para tratar da inquietação da alma, confissão de pecados. E aqui diz João, se confessarmos que não temos, e dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, versículo 9, ele é fiel, falando de Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O elemento que encontramos no Salmo 32, ele agora é ampliado e confirmado aqui. Confissão de pecados, com o fim de purificação, de tratamento, no sentido profilático, no sentido de cura. E a cura passa pela confissão de pecados. A cura passa pela reflexão de que somos pecadores. E a cura passa pelo entendimento de que há um que é fiel e é justo para nos perdoar e nos purificar. O sentido de purificação também foi encontrado no Salmo 32, escrito por Davi, e que também traz o sentido da doença aos ossos, a doença do corpo, a inquietação da enfermidade produzida por algum tipo de mágoa guardada no coração. Bem, voltemos então ao texto inicial para concluirmos, e a pergunta que abriu a nossa reflexão neste dia. Será que tratar do espírito, tratar da alma, cuidar do coração, traz efeitos para o corpo? Que efeitos? Aqui o texto então relaciona: um coração alegre é bom remédio, um espírito abatido seca os ossos. O todo da Bíblia, nos textos que vimos aqui, podemos passar e refletir em outros momentos, mas nessa breve meditação, para nos fazer compreender que espírito e coração dizem respeito à condição interna do ser humano. Que a saúde que se vê no corpo, ela é muito influenciada por aquilo que fazemos com o que não se vê, que está internalizado em nós. A
as fontes da vida, o coração, o espírito, de onde procedem os pensamentos, que motivam nossas ações e que registram aquilo que outros fazem conosco também. Cabe então a nós aqui concluir com essa reflexão, depois de vermos esses textos, de que se você tratar do seu coração, se você tratar da sua alma, se você cuidar do seu espírito, você também vai cuidar do seu corpo. Até a próxima.